Oi gente, tudo bem? Como eu prometi, eu tô aqui gravando um vídeo para contar um pouco da minha história para vocês, como vocês me pediram, sobre quando eu passei aquele processo no hospital. Bom, começou primeiro, né? Eu tava grávida da minha filha, da Tabita. Eu ganhei ela no dia 9 de setembro de 2017, quando ela tinha 28 dias de nascida. Eu comecei a sentir muitos enjoos, né? Comecei a ter vômitos, essas coisas. Fui pro hospital, pro pronto-socorro, onde me falaram que poderia ser algo que eu tinha comido, me deram remédio na veia. Eu tava muito mal, mas por aquela hora ele passou. E aí eu voltei pra casa. Depois de algumas horas que eu tava bem, começou tudo de novo. Comecei a vomitar. Era uma crise de vômito tão horrível que eu não conseguia segurar minha filha no colo, não conseguia amamentar, não conseguia fazer nada. E aí, quando foi anoitecendo, se eu não me engano, era lá por volta do dia 7 de outubro de 2017, quando foi anoitecendo, eu comecei a sentir uma dor na região do abdômen, uma dor insuportável. E eu começava a gritar. Aí eu tive que esperar meu pai chegar da igreja e me levar para o hospital. Chegando lá, já me internaram, fiquei uns 3 dias internada de observação, enquanto os médicos realizavam alguns exames para descobrir o que eu tinha. E aquela dor não passava. Nos primeiros exames que eu fiz uma ultrassom, tinha constado que eu estava com pedra na vesícula. Eu até fiquei um pouco mais aliviada, porque a minha mãe já tinha passado por uma cirurgia de pedra na vesícula e eu sabia mais ou menos como era o procedimento. Então eu estava tranquila. Aí me levaram para a cirurgia no dia 10 de outubro de 2017. Foi o dia da minha primeira cirurgia. Quando os médicos foram me operar, acreditando eles que eram só a pedra na vesícula, na verdade tinha sido a apendicite, né? A minha apêndice, que é uma parte do intestino, ela tinha estourado, né? Eles têm um outro nome que eles dão. Estourado dentro da minha barriga, fazendo com que se espalhasse uma bactéria. E em muitos casos as pessoas elas não resistem. Quando acontece isso, as pessoas morrem. E eu fui livramento de Deus, né? Os médicos tiveram tempo de me abrir e tiveram que tirar o meu intestino grosso. Tiraram o meu intestino grosso e fizeram a limpeza. E a partir desse momento eu estava ostomizada. Comecei a usar a bolsa de colostomia, que aí é pelas bolsas que eu fazia as minhas necessidades. Depois dessa cirurgia, eu fui pra UTI. Fiquei lá. Quando eu acordei da cirurgia, eu tava assim meio assustada, mas eu entendi, né, o que tinha acontecido. E depois que eu fui pra UTI, eu fiquei 3 dias mais ou menos. E aí meus exames começaram a dar alteração. Quando os médicos foram ver, né, viu que ainda tinha pus dentro da minha barriga. E depois de 3 dias de operada, eu tive que ser aberta de novo para fazer essa limpeza, porque eles também esqueceram de colocar o dreno, né, que é o que faz a limpeza. E aí eu tive que ser aberta de novo. E nesse dia, pra mim, eu acredito que pra mim foi o pior, porque quando os médicos falaram assim pra mim, chegaram em mim e falaram assim, olha, a gente vai fazer um exame e
dependendo do que constar, você vai ter que fazer outra cirurgia. Eu pedia muito para Deus para não permitir que chegasse a esse ponto, porque eu não queria fazer outra cirurgia. E quando o médico chegou e falou assim, olha, tem pulha dentro da sua barriga, você vai ter que fazer outra cirurgia. Acho que naquele momento eu comecei a desacreditar de Deus. Eu comecei a pensar que até Deus não existia, assim, sabe? E aí eu fui pra cirurgia. Esse dia era meu pai que tava comigo. Fui pra cirurgia, deu tudo certo, né? Limparam, colocaram o dreno. Aí eu voltei pra UTI de novo, né? Meu pai disse que quando me viu voltando, eu pulava na maca, dava uns pulos horríveis. Ele começou a chorar, começou a perguntar pro médico o que estava acontecendo. E o médico falava assim que era normal, né? Que era a reação do meu corpo aos medicamentos, anestesia. Mas meu pai disse que é uma cena horrível. O nosso corpo, assim, dando aqueles ataques, né? Como se você estivesse tendo um ataque epilético. E aí eu fiquei na UTI de observação, né? Nesse tempo que eu fiquei na UTI, eu contraí umas bactérias hospitalar e isso aí tornou com que a minha visita fosse mais restrita, né? Aí tinha todo um cuidado especial e nesse período tinha muita gente orando por mim, várias igrejas fazendo campanha, os meus enfermeiros que cuidavam de mim lá também oravam muito por mim e não tenho como agradecer, né? Tanto carinho que tiveram por mim. Depois desse episódio lá no UTI, eu dei uma melhorada e eu desci pro quarto, né? Então eu acreditava que eu ia para casa já, em alguns dias eu ia para casa, né? Já tinha me adaptado com a bolsa e tudo. O importante era eu sair de lá, o importante era eu ver a minha filha, porque depois que eu fui pra cirurgia eu não pude mais ver ela. Só que quando eu desci pro quarto, eu tive alergia a uns dos medicamentos. Eu comecei a me coçar. E nisso eu tive convulsão. Eu tive crise de convulsão. Meu nariz começou a sangrar. E nesse dia que tava comigo era meu esposo. E acredito eu que pra ele deve ter sido uma cena muito horrível, porque você vê ali uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, que tá ali no seu dia a dia com você, passando mal, e você não poder fazer nada. Então ele começou a gritar, pedindo ajuda. Eu queria também aproveitar esse vídeo e agradecer a Fabiana. Ela era uma paciente que estava no mesmo quarto que eu. Ela ajudou meu marido assim a chamar a enfermeira. Ela viu toda essa cena terrível aí das minhas crises de convulsão e tudo. E ela orou muito por mim e eu agradeço pelas orações. Quero que você saiba que você está guardada dentro do meu coração. Eu nunca vou esquecer de você, apesar de eu não lembrar, né, de você, né, porque eu tive um problema de esquecimento, mas tá guardada na minha memória, né. Depois dessa crise de convulsão, me levaram para uma ala de isolamento, onde meus familiares não puderam me ver, então o acesso ficou restrito. Eu acredito que nesse momento foi um momento bem desesperador para minha família. A maioria acreditava que eu ia morrer, que não tinha mais jeito, porque os médicos chegaram para meus pais, falaram assim para eles: tudo que a gente tinha para fazer, a gente já fez. Se vocês acreditam em alguma coisa, se vocês têm uma fé, ora, reza, porque a gente não pode fazer mais nada. Imagina os seus pais ouvirem isso, né? Um pai ouvir isso de um filho. E aí eu fiquei na área de isolamento e eu acabei entrando em coma induzido. Fiquei
praticamente uns 10 dias em coma. E meus familiares iam me visitar e tudo, mas eu acredito que essa situação ela é ruim porque como que você vai ver uma pessoa ali que você ama naquele estado que não te ouve, não te vê, não fala? É como se a pessoa tivesse morta praticamente. E eu fiquei 10 dias ali em coma e a igreja orando muito por mim, orando. Recebi muitas visitas lá de pessoas muito boas que oraram por mim, pessoas que eu nem conheço, que eu nem faço ideia quem são, porque a minha história ela foi se espalhando, foi parar em outros estados do Brasil e em outros lugares. Então tinha muitas pessoas orando por mim mesmo, e eu acredito que Deus, ele se comoveu com as orações, né? Ele me deu uma segunda chance. Então, nesses 10 dias de coma, os meus rins pararam de funcionar, então eu comecei a fazer hemodiálise, porque os órgãos, né, ele vai começando a prejudicar, começando a dar vários problemas. Eu tive uma bactéria que subiu pro meu cérebro, tive traumatismo intracraniano, que até hoje os médicos não conseguem descobrir como que isso aconteceu. Quando eu acordei do coma, depois desses 10 dias, assim, eu não lembro de nada o que aconteceu nesse período. Pra mim, foi como se eu tivesse dormido num dia e acordado num outro, né? Deus não permitiu que eu sofresse, Deus não permitiu que eu sentisse as dores. Então, quando eu acordei do coma, quem estava comigo era minha mãe, que eu lembro, né? Eu lembro do coma só uma professora minha, professora Jane, que foi me visitar. Eu só lembro da voz dela, escutar a voz dela. Mas eu não vi, não cheguei a ver, só lembro da voz dela. Quando eu acordei, eu perguntei até pra minha mãe: mãe, a professora Jane veio me visitar? E aí me confirmaram que ela tinha ido mesmo. Aí, quando eu acordei do coma, eu acordei cantando um louvor que eu cantava quando eu era criança. Minha mãe até achou estranho. Nesse louvor, ele fala que até a árvore com vento, ela adora o Senhor. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. E eu cantei, acordei cantando esse hino. Minha mãe até pensou, meu Deus, deve ser os efeitos do remédio. Mas hoje, parando para pensar, o que fez eu cantar, o que me traz lembrar que não cai uma folha do céu sem a permissão de Deus. Então, até a árvore, o nascer de uma planta, o sol, a chuva, tudo é permissão de Deus. Então, tudo o que aconteceu na minha vida foi permissão dele. Se ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo, permitiu que eu acordasse, me deu uma segunda chance. Então, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Depois que eu acordei do coma, meu braço também, meu braço esquerdo tinha perdido o movimento. Eu sentia muitas dores. Mas eu fui levando a minha vida. Depois de alguns dias, eu me recuperei assim super bem. Os médicos ficaram até surpresos. Pra quem era pra estar morta, né? Tá aqui. Então, foi uma grande surpresa. Então, depois disso, eu me recuperei muito rápido. Saí do hospital, pude ver minha filha. Depois de 38 dias internada, eu pude ver a minha filha. E eu fui seguindo a recuperação, fui fazendo fisioterapia.
para me recuperar e tudo mais. Eu gosto de dizer que a minha história ela parece um pouco com a de Jó, né? Claro que não na questão de fé, né? Porque nós somos falhos, né? Quem pode comparar a fé com a de Jó, né? Mas que Deus ele me fez perder aquilo que para mim era importante, digamos, a minha saúde, me fez perder, digamos assim, a minha aparência, a minha estética, porque era uma coisa assim que eu sempre me preocupei muito, estar bem apresentável, né? Para que eu pudesse entender que nós, seres humanos, a gente não somos nada. Para Deus, a pele não é nada. A pele vira pó um dia. Isso não vale nada, nada, nada. O que vale é a nossa alma, o que vale é a nossa essência, o que vale é o que somos, o que deixamos, né? Quando a gente partir desse mundo, como que a gente vai ser lembrado, né? Então, aprender a valorizar a minha família que esteve comigo, a minha igreja que orou por mim, tantas pessoas que orou por mim, aprender a valorizar as pequenas coisas da vida. Então, Deus permitiu que Ele tirou, né, algumas coisas de mim para que eu pudesse aprender uma lição, né? E Jó também, porque Jó, ele perdeu tudo, mas ele tendo fé em Deus, ele não conhecia Deus assim tanto. Então depois que ele teve a experiência com Deus que ele foi conhecer. Então fala assim no Jó 42. Bem eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu quero deixar essa palavra para vocês e depois eu vou gravar a segunda parte do meu testemunho. Beijos, até mais.